neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Até aqui o nosso Deus nos ajudou em suas promessas, jamais falhou. Deu um renovo para nosso Salvador, maravilhoso, conselheiro, Deus de amor. Antigamente a mão de Deus sempre operou. Lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso o exaltou. Quando Israel o mar vermelho atravessou, todo o seu povo se alegrou. Ali cantaram e exaltaram com fervor. Varão de guerra será sempre o Senhor. Antigamente a mão de Deus sempre operou. Lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso exaltou. Caminhando Israel continuou, sendo Moisés o condutor. Em toda prova o Senhor sempre operou, e confirmando eu sou sempre o que sou. Antigamente a mão de Deus
sempre operou. Lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso o exaltou. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ouvintes, quem está recomendando isto, alertando a igreja disto, que acabamos de citar, é São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, a partir do verso 12. Agora, devemos lembrar que este é o mesmo apóstolo que lá em Atos 2, a partir do verso 38, 39, disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O que queremos lembrar nesse instante é que a promessa era tanto para aqueles daqueles dias, em Jerusalém, em Samaria, como também para os dos confins da terra. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Se a promessa era para aqueles no presente, no passado e no futuro, também as aflições que eles sofreram estavam propostas a todos que crescem e recebessem a promessa. Essa promessa se refere ao Espírito Santo. Essa promessa se refere à vida de Cristo em nós. De maneira alguma necessitamos e, além disso, devemos ter complexo de perseguição. E para dizermos que somos cristãos, chamarmos perseguição sobre nós, provocarmos perseguições. Não. A igreja verdadeira de Jesus Cristo, quando eu falo igreja, se refere a você, as pessoas que têm Cristo, que têm o Espírito Santo, porque estas é que formam a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Sim, então não precisa ter complexo de perseguição e chamar para si perseguição. Não, isso estaria completamente errado. Ela virá, se tão somente tivermos a vida de Cristo em nós. A obediência atrai perseguição, sofrimento. A obediência à palavra de Deus. Também outro fato é que temos visto votos absurdos, como eu mesmo me lembro daquela mulher dando voltas de joelhos
ao redor de uma igreja para cumprir um voto, com uma pedra na cabeça. Ora, Deus não se agrada deste sacrifício. Uma outra pessoa disse que chicoteava a si mesmo e dormia sobre pedras de brita, fazendo sacrifício. Mas, no entanto, nunca mudou a sua natureza. Sempre foi uma pessoa temperamental. Nunca se converteu. Ora, isto mostra a diferença. A salvação é de graça, não é através de penitências. Então não precisamos castigar os nossos próprios corpos a ponto de chegarmos a extremos, como muitos têm caído nesses extremos. Se tão somente tivermos recebido a promessa, que era para aqueles do dia de Pedro, e para todos quantos o Senhor chamasse, então ele, o mesmo Pedro, nos mostra que não devemos estranhar a ardente prova que vem sobre nós, para nos tentar como se coisa estranha nos acontecesse. Ele mesmo, São Pedro, disse, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então aqui está bem introduzido, mais uma vez, a posição, a consciência da igreja em relação ao seu tempo nesta dimensão terrena, ao seu período, ao seu caminho, às suas lutas e às suas provações. É estranho, na verdade. É estranho para aqueles homens, para as pessoas naturais, que não têm recebido a promessa, que é o Espírito de Cristo, que Deus desenvolve seu caráter no crente, na igreja, através do sofrimento semelhante ao de Cristo. Então, não é estranho que as pessoas naturais não aceitem isso, se escandalizem com isso, porque o homem vive lutando, dando o que tem para dias melhores. Mas o certo é que o que se tem obtido, o que se tem alcançado, agora, é certo e absolutamente correto que Deus, na verdade, nos previne através de todas as Escrituras, que aqueles que têm entrado por essa estrada estreita têm recebido do seu Espírito e enfrentarão ardentes provas e aflições, mas com uma certeza absoluta, é que tem um tesouro nos céus, tesouro reservado para aqueles que estão prontos a entrar em seu reino através de muitas tribulações. Negar isto seria negar aquilo que Jesus disse: o reino dos céus é tomado à espada, à força. Isto quer dizer, através de tribulações, de lutas e provações. Então, todos temos provações. Todos temos sido provados e disciplinados como filho. Somos como pedras de diamante. O que vale o diamante sem ser trabalhado, lapidado? E a Bíblia diz que nós somos pedras da coroa de Jesus. Você tem uma joia, mas veja o processo que esta joia sofreu, que este ouro, que este diamante sofreu. Por isso hoje é uma joia. Somos joias de Cristo. Por isso Ele se agrada em ver este diamante, este ouro, passando pelo cadinho, pelas provações, tomando a verdadeira forma para estarem aonde? Na sua coroa,
isto quer dizer, em seu reino. Portanto, todos temos sido provados, disciplinados como filhos, não como bastardos. Ninguém vai aos céus senão através disto, senão através do caminho espinhoso, senão pela porta estreita que conduz à vida eterna. Portanto, há aqui uma declaração assustadora. A igreja que não está sofrendo e não está sendo provada não tem vencido. Como você pode dizer que venceu sem lutar? Então ela não tem vencido. Ela se dobra diante de quaisquer circunstâncias. Qualquer circunstância que surge ali para os filhos, para as filhas, ela aceita tudo. Ela se dobra diante do toque de qualquer corneta, de qualquer trombeta que o mundo anuncia. Mas Sadraque, Misaque e Abdenego não se dobraram. A igreja que não está sofrendo e não está sendo provada não tem vencido. Ela não é de Deus, portanto. Não temas, ela não é de Deus. Se não há uma perseguição coletiva sobre ela, coletivamente falando, mas a igreja é você, é composta de membros. E veja o que cada membro individualmente está enfrentando para permanecer como filhos de Deus, sendo agredido pelas mulheres nas ruas e em todos os lugares, sendo provados de todas as maneiras. As moças que querem respeitar a Bíblia estão sem condição praticamente de estudar. A mesma coisa os moços, porque têm que passar por cima das Escrituras. Isto deve ser analisado à luz da palavra. Não estamos exagerando. Se temos um bom senso, se temos alguma coisa de Cristo, nós constatamos em tempo que isto é verdade. Veja o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele a quem ele recebe como filho. Sim, através da disciplina, nós perseveramos como filhos. Isto porque Deus está nos tratando como filhos. E se a palavra de Deus não te disciplina, mulher, não é disciplina para você. Você terá que andar pelo conselho dos ímpios. E leia o Salmo 1. Veja se isto é para uma justa, para uma cristã, para um justo, para um cristão. O salmista diz que o justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Esta era a condição da igreja de Esmirna na segunda era. Condição especial. Mas aquela condição deve ser aplicada a cada era, e muito especialmente à nossa era. A nossa era é muito pior do que aquela que lançavam os cristãos nas arenas e os queimavam vivos. É muito pior, porque é uma guerra fria. É a guerra do não faz mal, é a guerra da apostasia, se esquecendo de que o amor de muitos se esfriaria. É a pior era de todas, a que se jactancia ser era cristã e que o cristianismo tem ganhado terreno no mundo. Mas o que? Crucificando a Cristo novamente, traspassando a palavra, rejeitando a palavra. Mas uma coisa é certa, amados, palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Disse São Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 13. Temos a palavra de Deus como base para a nossa fé.
Temos a palavra de Deus como base para a nossa mensagem. Temos as Escrituras não para serem torcidas a nosso bel prazer sob interpretações intelectuais. Isso não produz a verdadeira igreja. Isso produz uma igreja sem sofrimento, uma igreja que dobra sobre as cornetas, sobre as trombetas dos reis da terra com grande facilidade, cuidando está, cooperando, fazendo um serviço para Deus. Agora é tempo de luz, porque o tempo da luz é justamente no tempo das trevas. Você não acende luz durante o dia. Para que luz durante o dia, quando o sol está bem claro? É tempo de luz justamente quando está escuro. E que luz seria esta, senão a mensagem de um profeta? Não foi isto que Zacarias disse? Em que tempo viria a luz? Justamente no entardecer. E do entardecer temos atravessado instantes que vêm escurecendo a cada instante, coisas que não se viam de maneira alguma dentro do povo, no meio do povo cristão. Hoje é aceito com defesa. Mas por quê? Billy Graham disse por quê? Porque o Espírito alçou o voo, deixou a igreja e ela não percebeu. Isto é verdade. A palavra de Deus diz que seria assim, que Jesus Cristo estaria fora desta era, batendo na porta, porque ela o expulsaria. Ela diria: não queremos você, não queremos a mensagem, não queremos a sã doutrina, não queremos crer nestas coisas, nós queremos apenas uma interpretação intelectual disso. Foi o que Eva escolheu, por isso lançou toda a humanidade no caos, certo por permissão de Deus, para que ele expressasse, manifestasse os seus atributos. Mas há um gozo em nosso coração, nenhuma semente dele se perde. Nenhuma semente dele se perde, porque os seus atributos são introduzidos em sua semente. Ah, os seus atributos, atributo de Salvador, atributo de Pai, de Filho, de Espírito Santo, manifestação. E ele tem se introduzido na igreja como Espírito Santo, que é a pessoa de Cristo, e está não simplesmente assistindo o seu sofrimento, a sua angústia, as suas aflições, por permanecer como uma mulher, uma moça cristã, minha irmã, meu irmão, para permanecer como um homem verdadeiramente cristão. Ele tem lhe dado do seu Espírito. Se você permanece, é porque o seu Espírito está em você. Se o Espírito de Deus não estivesse em você, ó cristão, filho de Deus, você também estaria dobrado. Você não estaria sofrendo pela palavra, estaria sofrendo por outras coisas, mas pela palavra de Deus você não estaria. João, um tipo da noiva, disse que estava exilado, jogado na ilha de Pátimos. Por quê? Por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Oh, você deseja isto em seu coração? Se você já está enfrentando aflições por causa de Cristo, então tome esta mensagem, alegre, regozije-se, como Pedro disse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Em nome de Jesus, receba o selo da sua fé pelo Espírito Santo. Amém. Temos por lutas passado umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado,
dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Sim, Deus nos tem protegido, com a vitória acabar. Não se tem ele esquecido que na palavra real tudo nos tem prometido, ele nos tem garantido graça e favor sem par, sim, todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Ó alma cansada em tormento, vagando nas trevas sem luz, se olhares a Cristo um momento, terás vida eterna à luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divinal brilhar com fulgor resplendente sem par. Jesus com poder triunfante a ordem venceu sobre a cruz, e vida eterna nos garante se andarmos com ele na luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divinal brilhar com fulgor resplendente sem par. A sua divina palavra declara que há salvação para todo que nele confia e dele recebe o perdão. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divinal brilhar com fulgor resplendente sem par.